Olá, bom dia! Olá, que alegria rever a todos, mesmo que ainda de forma virtual, que os nossos corações e pensamentos possam estar conectados ao propósito do Cristo. Nesta manhã, a gente realiza mais um Evangelho através do Centro Espírita Portal da Luz. Hoje aqui estamos eu e o Alain, Renata e Alain. Mais uma vez. Mais uma vez, compartilhando com vocês, então, as nossas reflexões, a maneira como a gente acolhe os ensinos de Jesus. Em plena pandemia. Em plena pandemia, né? Vamos iniciar esse momento para que nós possamos ter plena conexão com o propósito do estudo desta manhã, do estudo reflexivo. Vamos nos conectar à espiritualidade amiga e a gente se conecta através da oração. Então, nesses instantes, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Deus, sobre o amparo e a proteção de Jesus e toda a equipe de espíritos amigos que o auxiliam nessa tarefa da evangelização de espíritos, e que nós possamos ser envolvidos, abençoados e intuídos por esta equipe, a tal ponto que muitas vezes o nosso exemplo, a nossa palavra, possa ser reflexo do pensamento desses nossos amigos que estão a nos envolver. Nós, nesses instantes, pedimos a todos que se mantenham conectados e que mentalize uma necessidade para esta manhã. Mentalize e vai acompanhando o nosso raciocínio para que os seus pensamentos se elevem. E à medida em que os nossos pensamentos estão elevados, os nossos sentimentos também abertos, receptivos, nós vamos recebendo da espiritualidade amiga todo o envolvimento para que a nossa necessidade possa ser assistida, e muitas vezes ela já inicia a assistência através da intuição. Pensamentos vão nos chegando como se soluções dos nossos problemas fossem aí começado a ser apresentado no nosso campo mental. Que nós possamos estar bem receptivos. Para aqueles que colocaram à disposição a água, ao final do nosso encontro, essa água poderá também auxiliar no tratamento desta manhã, trazendo revigoramento, ânimo, equilíbrio de todas as nossas células, um equilíbrio energético, emocional, e o nosso espírito desta forma estará mais preparado para as nossas questões diárias. E agora que nós já estamos conectadas a essa equipe de espíritos amigos, vamos elevar juntos ainda mais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, lembrando juntos daquela oração tão singela que Jesus nos apresentou quando foi questionado como é que a gente faz, o que a gente deve orar para nos conectar ao Pai. E Jesus assim nos disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das perturbações, das depressões que encontramos no mundo, pois os nossos corações já pertencem a Ti. Que assim seja. Que assim seja. Isso aí, meus caros. A gente separou para esta manhã uma lição, uma passagem do Evangelho de Jesus, que a gente vai encontrar em Mateus, no capítulo 26, e é tratado no livro A Boa Nova. A Boa Nova é uma obra que a gente sempre toma como apoio, uma obra muito importante na doutrina espírita, sem dúvida uma das mais fundamentais, né?
ela é escrita ditada por Humberto de Campos, quase não saiu, hein? Quase não saiu. Ditado por Humberto de Campos e psicografia do Chico Xavier, né? No capítulo 27 a gente vai lá conhecer a oração do horto. Essa oração ela ocorre na sequência da Santa Ceia, né? Depois que Jesus se reuniu com os apóstolos naquela que seria a última ceia, ele convida 3 dos apóstolos. Os 2 filhos de Zebedeu, João Evangelista e Tiago e Pedro, né? Os mesmos apóstolos que quase sempre estão junto com Jesus nos momentos bem relevantes do Evangelho. E ele convida os 3 para se retirarem do cenáculo, daquele cômodo, e foram para a montanha, né? Para o monte, né? O Monte das Oliveiras, para fazer a sua oração, a sua meditação. Mas antes disso, Jesus havia feito uma oração, né? Naquele instante em que ele se despedia dos apóstolos, a rogativa de Jesus para o Pai, para Deus, ela é de fundamental importância, penso no meu ponto de vista, né? E naquela lá, Humberto de Campos nos narra no livro que ele diz mais ou menos assim, que os meus discípulos, Pai, não façam de minha presença pessoal o motivo de sua alegria, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmo. Por que eu falo que eu achei muito relevante essa oração, essa rogativa que Jesus faz a Deus, né? Veja como é nosso hábito de procurar heróis, procurar personalidades que nos representem, que a gente deposite a confiança e que faça por nós o trabalho mais pesado, né? Jesus tinha essa compreensão da tendência humana, né? E ele roga ao Pai, né, que os meus discípulos não façam da minha presença física o motivo da sua satisfação imediata, mas que sim, que as minhas ideias, né, o meu valor, aquilo que eu ensino, seja a fonte da satisfação, a fonte da plenitude dos discípulos, né? E isso me marcou quando eu li a lição, e eu achei muito relevante. Eu queria dividir essa informação com vocês. Na sequência, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pode. Na sequência, então, eles se retiram, e é aquela passagem muito conhecida onde Jesus fala: olha, fiquem aqui que eu vou adiante fazer a meditação, por favor, vigiem, fiquem acordados, né? E aí os irmãos já sabem o que aconteceu. Instantes depois, Jesus volta e encontra os 3 dormindo. Não é que um estava dormindo, estavam os 3 dormindo, né? E Jesus os repreende, né? Vocês não conseguiram ficar nem um minuto acordados, né? Enquanto eu pedia isso, né? E o curioso, se você vai se recordar, é que o João, né? Aquele que é o mais sensível dos apóstolos, quando ele recebeu o convite e Jesus pede para que eles ficassem lá, ele comentou com João e com Tiago, né? Com Pedro e com Tiago. Poxa, se a gente foi escolhido, é porque a gente deve ser, tem alguma coisa de especial nesse momento pra gente, né? Deve ter algum valor, né? A gente deve ser uma confiança, né? Que Jesus deposita em nós, né? A gente está tomando propriedade da fala de João, né? Quando ele coloca, deve ser uma confiança para esse momento onde ele está pedindo um auxílio, né? Um auxílio. E eu acho interessante nesse pensamento de João, porque quando Jesus os leva, né, para a oração do horto, ali no Monte das Oliveiras, e de uma forma muito simbólica, essa questão de subir ao monte para orar, né? É como se, por isso que eu estou falando que é de uma forma simbólica, porque é a maneira como eu acabo vendo esse símbolo desse monte, da elevação, né? Elevar-se, eu vou me elevar os meus pensamentos, os meus sentimentos para colocar-me em comunhão com o Pai, né? É assim que eu entendo essa postura de Jesus. Essa postura que, quando a gente, nessa narrativa, percebe que os discípulos não conseguem se manter vigilantes, a gente começa aí a intuir que, mesmo eles sendo discípulos, e talvez aí essa rogativa até prévia, como Alan destacou, de Jesus,
que eles não sejam o que são na minha presença, mas que tudo aquilo que eu tenho ensinado e vivenciado com eles possa estar sendo assimilado por eles a tal ponto em que o seu coração tenha esses valores. E aí Jesus desejava nesse momento que, na minha ausência, eles encontrem todos os recursos que nós vivenciamos juntos, já assimilados e preparados para o trabalho, né? E uma outra questão que eu gostaria de destacar nessa narrativa é que quando eles sobem a esse monte, Jesus está junto à natureza. E Humberto de Campos descreve a delicadeza desse momento, né? Que a natureza o convidava a um pensamento contemplativo. Olha que rico esse detalhe que talvez passa despercebido para a gente, né? A gente vê só como uma qualificação, a descrição mesmo, mas se a gente parar para sentir o que ele está colocando, no sentido assim, a natureza convidando Jesus e os discípulos a ter um pensamento contemplativo. E contemplar é aquela capacidade ou habilidade, talvez, de ficarmos por um bom tempo em silêncio, em sintonia, talvez com o nosso silêncio interior ou até mesmo com os movimentos e ritmos que pulsam em toda a natureza. Então, eu saio das distrações do mundo, das questões do mundo, e me coloco numa outra condição de conexão, de vibração, né? E acho que essa meditação que Jesus sempre se permitia ao final das atividades diárias, se recolhendo e meditando, é um recurso que inclusive a gente encontra nas obras psicológicas de Joana de Ângeles como um recurso de extrema importância para a nossa higiene mental, emocional e espiritual. Ela considera a meditação um dos alimentos do espírito, né? Né? Bem lembrado. E outra coisa que você falou também, me veio à mente agora, principalmente nós, né, espíritas, quando falamos da importância da prece, a gente fala que não tem lugar para prece, né? A gente fala, todo lugar é lugar para prece, mas olha, deve ter algo diferente, né? Porque Jesus convida os apóstolos a saírem daquele ambiente para ir ao encontro da natureza, né? E é isso que você chamou do contemplativo, né? O ambiente contemplativo que facilitava, né, sem dúvida nenhuma, essas conexões, né? Então, embora seja verdade, doutrinariamente correta a afirmação, né, de não tem lugar para prece, o contato com a natureza é especial, né? O contato com a natureza é especial. A gente tem que pensar isso também, avaliar, né? Avaliar. Bom, e o que se segue? Segue que isso ocorre mais uma ou duas vezes, né? Isso o quê? Dormiram. Né? Jesus volta, os apóstolos estão lá dormindo, não pode ficar mais de um minuto acordado, foi isso que eu te pedi. Ele vai de novo, volta, então os três dormindo de novo. É um sono incontrolável, né? Em Mateus a gente vê a expressão lá que eles próprios ficam admirados como não conseguem resistir a esse sono, né? Que vai ser depois um objeto de pergunta de João, porque aquilo aconteceu. E na sequência dos fatos, quando Jesus é preso, né? Judas chega com os guardas dos sacerdotes, ele é aprisionado, julgado de uma forma veloz e autoritária, de uma forma com todas as nulidades possíveis e imagináveis em um processo. E a sequência dos fatos é aquela conhecida por todas, o Calvário de Jesus e a sua crucificação. Apenas João, né, estava junto, né, de todos os apóstolos. Apenas João ficou acompanhando Maria, a mãe de Jesus, e Madalena, e os demais ficaram morrendo de medo, literalmente, né? Foram para suas residências, outros... Tem uma expressão linda, né? Uma expressão linda, né? Nessa lição, Humberto de Campos usa a expressão trocaram suas túnicas habituais, né?
trocaram as suas túnicas habituais. Eu achei isso muito marcante, um símbolo muito forte, né? No momento do testemunho, eles tiraram a túnica que costumavam, para não serem reconhecidos. Mas além do fato de não serem reconhecidos, tem um símbolo muito forte nisso, né? O que você vê nisso? Por exemplo, eu vejo um símbolo muito forte, né? Então fala. Não, eu estou imaginando. Aquele negócio de a veste nupcial, por exemplo, né? Na passagem já estou misturando todas as passagens. Mas vejam que Jesus, quando ele conta da veste nupcial, né? da festa nupcial, e o Senhor, quando chega e encontra todos reunidos na sala, fala: e você, o que está fazendo aqui sem a veste nupcial? Né? Tem um valor naquilo que seria por fora o traje, mas que representava a postura, que representava o comportamento, representava o que era, não é? A exteriorização do que era. Despiram-se das túnicas aqueles apóstolos, simbolizando, olha, caiu a máscara, caiu a persona, por assim dizer, né? Na linguagem que a Joana de Ângelos usa. Aquilo que eles eram perante Jesus, e olha só, Jesus rogando ao Pai, né? Que não seja a minha presença que os inspira, e sim as minhas ideias, né? Aquilo que ele representava na presença deles, eles negaram, né? Trocaram as túnicas, despiram-se das túnicas habituais e voltaram para os padrões de comportamento mundanos, por assim dizer, né? Influenciados pelo medo, reconheçamos, né? Influenciados pelo medo, não era uma situação qualquer de renunciar, eles se sentiram muito ameaçados, né? E o fato Jesus passou sozinho pelo Calvário, né? E aí, na sequência da lição, Humberto de Campos conta, né, as dificuldades que João se sentiu interiormente de se perguntar: poxa, naquele exato momento, eu senti que nós três estávamos lá por uma razão especial, né, que a gente tinha um valor. Né, por que a gente não resistiu ao sono? Né? Essa ficou a grande dúvida de João, né? E isso tem um significado, tem que ter. A gente imagina que talvez assim esse conflito que ele viveu, né? Quer dizer, a expectativa de estar ali, sendo convidado por Jesus, dentre tantas outras pessoas, dentre os 12 companheiros, estariam só 3 acompanhando Jesus nesse momento crucial, momento de passagem, de despedida. Mas ao mesmo tempo que ele tinha expectativa, Humberto de Campos coloca que ele também tinha a angústia porque ele é quase que uma cobrança interna ou uma culpa que ele trazia do porquê, um questionamento do porquê aquele sono inesperado. E a gente conversando sobre essa passagem, a gente chega à seguinte conclusão, né? Tem várias interpretações, né? Mas a gente vai trazer 2 específicas aqui. Uma, o sono está muito ligado às nossas necessidades básicas, né? Então, a necessidade de comer, de dormir, de se alimentar. Então, talvez ainda os discípulos estivessem mais vinculados a esses valores, a essas necessidades, do que as necessidades espirituais, as quais Jesus já tinha aquisições, né? Já tinha propriedade, domínio, e já as vivenciavas como um hábito. O hábito de orar, o hábito de jejuar, o hábito de meditar, o hábito da compaixão, da cura, entre tantas outras habilidades e aquisições que Jesus, o nosso mestre, né, o mestre simbolizando aquele que já passou por determinadas experiências e que agora está na condição de mestre, porque ele vem para nos mostrar o caminho. Ele já nos mostra qual é o caminho mais seguro a ser seguido e vivenciado. E por outro lado também, esse sono inesperado deles demonstra essa imaturidade psicológica, né? Essa imaturidade ainda não vinculada ao despertar da consciência. Isso, e fica bem claro, por exemplo, a primeira, né,
interpretação, né, de que o sono vinculava as questões materiais, porque se a gente for lembrar, a expressão é assim, o melhoramento, assim, o aperfeiçoamento dos apóstolos ocorre após, né, a crucificação de Jesus. Os apóstolos passam a entender realmente a Boa Nova depois que eles se viram sozinhos, né? Aí cada um passa a ter a sua própria... A maturidade, essa é a expressão que eu queria lembrar, né? A maturidade dos apóstolos veio depois, né, desses fatos, né? Então, eu acho que essa palavra que você destaca, a maturidade, a gente só atinge a maturidade se a gente se coloca à disposição de desenvolvê-la, né? De desenvolver questões psicológicas, emocionais, porque enquanto nós não estivermos na vivência desses valores, nos esforçando, nós não vamos nos desenvolver e talvez ficaremos presos, né, nos nossos instintos, nas nossas experiências primeiras e demonstrando aí uma imaturidade emocional. Então esse é um primeiro destaque, esse é o destaque, na verdade, que nós traríamos como resposta de Humberto de Campos a esse sono inesperado. Sono esse que João, como o Alan destacou, se cobra, né? Primeiro ele observa que eles poderiam ser escolhidos para estar ali, tem uma expectativa, tem a angústia de ter dormido, de ter levado uma chamada enérgica de Jesus. Cadê a sua consciência? Desperta, eu preciso vocês vigilantes, orando, ativos, atentos, né, a algo maior, ao que virá, e não ao que foi ou a necessidade daqui e agora. Jesus deu um puxão de orelha neles, né, literalmente, né? Porque ele esperava, né? Ora, o João não falou, a gente deve ter algo de diferente para ser chamado só nós três, né? E Jesus sabia disso, né? Tanto que o chamava nas ocasiões mais especiais. Então ele sabia que ele podia, Jesus sabia que podia esperar deles um pouco a mais. Sim. Né? Então como o professor que exige, às vezes, daquele que sabe que pode oferecer mais, repreende, né? Né? Jesus é o mestre, né? Então tinha essa postura também. E João vai ter esse sono depois de novo, né? Depois de todo o Calvário, ele tem um sono. Um sono. Um sono com um sonho. É outro tipo de sono. Porque ele estava angustiado com a questão, né? E ele estava meditando sobre isso. Por que será que nós dormimos? Por que a gente não ficou vigilante? E aquela pegava, né, dentro do seu interior. Dentro do seu interior. Tá difícil hoje, hein? Estou perdendo a prática. Né? No seu interior. E aí ele adormece. Né? Ele adormece nessas reflexões, nessa meditação, e tem um sonho. Né? Nesse sonho, ele vê Jesus ao seu encontro, vindo ao seu encontro. E eu vou ler a passagem, eu achei muito bonita e eu gostaria de dividir ipsis literis com vocês. Né? Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Olha que coisa, que fantástico, né? Jesus orientou, né, explicou a situação e mostra aquele sono que vocês tiveram, que eram de fato irresistível, representava mais uma lição, né? Dasquelas tantas que eu exemplifiquei, essa era mais uma, que neste momento da ascese, neste momento da ascensão para o Calvário, olha que coisa forte, né? Ascensão para o Calvário, quando a gente começa a elevar o padrão, começa a se sentir no caminho,
é que o Calvário aparece, né? Um momento de angústia, de dor. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, diriam os filmes de Hollywood, né? Olha o momento que a gente está vivendo, né? Olha o calvário que a gente está passando e quantos estão passando por isso sozinhos, né? Então, é um momento de testemunho, mais um daqueles que Jesus realizou. E nesse momento da ascensão ao Calvário, o discípulo, a pessoa, a criatura é consigo mesmo. Não tem como não tem dividir. testemunha, não tem né? testemunha. A não ser a nossa consciência. A própria. Os entes familiares, os seres amados, quem quer que seja, não testemunharão esse momento, né? Muito do íntimo também, né? Essa questão da transformação, o simbolismo não é literal essa interpretação, mas é muito simbólica do íntimo. É um momento íntimo em que só a criatura sabe o que está passando, a angústia, a dor, a insatisfação, e não há mudança sem insatisfação. Né? E eu gosto muito de destacar essa questão assim, Jesus veio marcar uma mudança, né, de era, ele veio trazer, ele vivenciou o tempo todo um reino que não era aqui, né, um reino dos céus, um reino de Deus, um reino com outros valores, que comungava outro tipo de relação. E essa indiferença talvez é o sono que muitos de nós ainda dormimos e permanecemos nele, né? Um sono da indiferença das aquisições espirituais. Nós ainda, talvez, ainda não, né? Não é muito, a gente não tem muita opção, a evolução ela chega e nós temos que segui-la, porque se nós não seguirmos, provavelmente seremos convidados a estar em outro lugar, né? Então é uma questão de escolha do nosso espírito. E hoje, com todo o desenvolvimento da ciência, a gente consegue entender e ser chamado para um desenvolvimento psicológico e emocional, né? E esse é o despertar do nosso espírito. Então a gente já está naquele momento da era assim, acorda tu que dormes. Não dá mais para viver com a nossa consciência adormecida, indiferente às novas aquisições, permanecendo nos atavismos, né, nas questões do passado. A nova era pede um olhar agora para as potencialidades do nosso espírito, nos convidando ao desenvolvimento do nosso espírito. Então, o sono da indiferença é aquele que está tão distraído às aquisições espirituais que tem sono, que tem cansaço, que tem preguiça, está ainda muito saciando somente as necessidades do corpo material e não do nosso corpo espiritual. É assim que a gente entendeu, pelo menos. E ele vai terminar esse contato com João dizendo: doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Depois essa expressão ficaria para a história, como orar e vigiar e orar para alguns, mas o aprendizado que está neste contexto é esse de tão ricos os fatos, né? Tanto simbólicos, marcas muito evidentes. Hoje me parecem muito evidentes, talvez em outro momento me parecesse não tão relevantes, né? Mas o tempo nos consumiu, né? A gente ficou invigilante em relação... Não, a gente está no tempo. Não, estou vigilante, está em cima da hora aqui. Essa questão do orar e vigiar é extremamente importante, né? A doutrina vem nos convidar a ter uma fé raciocinada. E o despertar da consciência faz com que a gente use os atributos do espírito, né? A inteligência, a razão, o discernimento. E com isso, a gente prestando atenção na nossa vontade, a gente consegue fazer escolhas. Então esse é o momento. Nunca se esqueça de orar e vigiar, né? Ora, tenha fé, mas preste atenção nos seus atributos, nos seus recursos internos para fazer escolhas e novas aquisições para que o seu espírito evolua. Então, que nós possamos, de fato, aceitar esse processo, compreender o que Jesus vem nos convidando há mais de 2000 anos e que depois a doutrina
sentindo a necessidade agora de oferecer-nos melhor compreensão a esses ensinos de Jesus, que nós possamos ampliar esses conhecimentos, compreendê-los, mas acima de tudo, vivenciá-los. E ocorre-me também, naquele momento de angústia, de dor, que você fala assim, estou sozinho, lembra disso, né? Esse momento é para ser seu apenas, o seu grande aprendizado, a sua superação, a sua mudança de faixa de vibração, né? Então, é uma experiência solitária mesmo. É assim, Jesus testemunhou, deixou o seu exemplo, e conosco também é assim, será assim, e que venha a lucidez quando o momento tiver que chegar, né? A nossa subida ao Calvário, né? E agora a gente se despede dos irmãos, né? Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pela teleaudiência, por assim dizer, e rogando à espiritualidade amiga, a Deus, a Jesus e seus emissários, que nos abençoe, que possibilite a compreensão de nossa parte do momento que vivemos, que não desesperemos nos momentos de dor, de dúvida, de angústia, que tenhamos a fé a nos nortear, que tenhamos a bandeira de Jesus, do cristianismo, do espiritismo, da caridade. Sob essa divisa estaremos amparados e não temeremos a dor, não temeremos o desprezo, não temeremos os obstáculos que se nos opõem. Rogamos também nestes instantes por toda a nossa cidade, toda a nossa região. Se o momento é de dor e de angústia, também não ignoramos que é um momento de muita assistência. Temos a noção, o conhecimento de que a espiritualidade mais trabalha nesses instantes. Que tenhamos a fé, a tranquilidade de que tudo ocorre sob o concerto divino, de sua justiça, de sua misericórdia e, acima de tudo, do seu amor pelas criaturas. Que nós tenhamos na nossa fé um momento de inspiração, que a gente se motive a continuar cada vez mais tranquilos e serenos para passarmos por essa tempestade que assola a nossa região. Confiantes no trabalho dos nossos irmãos médicos, enfermeiros, socorristas, atendentes que nos auxiliam neste momento, nós temos a convicção de que Deus opera por eles. E assim, agradecendo por mais uma vez essas oportunidades, nos despedimos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja e assim é. Muito bom domingo a todos, uma boa semana. Até